Vamos falar sobre um dos pacientes mais famosos de toda a medicina, neurologia, neurociência, neurocirurgia e psicologia. O paciente que, enquanto estava trabalhando, teve uma barra de ferro que transpassou pela sua cabeça e pelo seu crânio e fez com que ele se tornasse um dos pacientes mais famosos de toda a história. Vamos falar sobre Phineas Gage. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Noves, sou médico administrador. Aqui no canal de Fala sobre Medicina, temos saúde e impacto sobre todos nós, pacientes. Hoje nós vamos falar sobre um caso bastante famoso e interessante da área de saúde e de medicina, que ficou famoso depois que, enquanto ele estava trabalhando na região de Vermont, em Cavendish, em Boston, nos Estados Unidos, há 2 séculos atrás, nos meados de 1800, ele estava trabalhando, ocorreu uma explosão na mineradora e a barra de ferro que ele estava segurando transpassou a cabeça dele, entrando por baixo e saindo pelo topo da cabeça. Foi parar lá longe, cerca de 30 metros de distância, e fez com que ele se tornasse um paciente muito famoso, porque ele não morreu, mas ele mudou totalmente quem ele era. Vamos direto para o vídeo, a gente vai verificar 2 vídeos que são vinculados aonde está esse paciente hoje, né? Os restos mortais, na verdade, o crânio dele, que é na Harvard, no Warren Museum. E vamos verificar um vídeo anedotal aí, um pouco mais engraçado, do Crash Course a respeito desse ocorrido. E depois, em seguida, vamos dar uma olhada em mais detalhes, alguns artigos científicos que foram publicados em algumas revistas científicas ao longo do tempo sobre esse caso. Então vamos lá para o primeiro vídeo. In 1848, Phineas Gage is working on a railroad in Cavendish. He's packing the powder down with a tamping iron, blowing up rocks. The charge detonates prematurely, and this tamping iron, this 3-foot 7-inch, 13.5-pound tamping iron, fires into Phineas Gage's head. It enters into his left cheek, it passes behind his left eye, it severs his optic nerve, and then comes out his forehead and lands 30 yards away. Phineas Gage was able to survive, having a 3-foot 7-inch bar shot transcranially through his head. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é o caso do Phineas Gage, que teve essa barra, que essa barra é a barra de verdade que transpassou pela cabeça dele, e ela está nesse museu da Harvard University, da Harvard Medical School, né, e da Harvard School of Public Health, na verdade da biblioteca, chama Countway Library em Boston. No último andar tem um museu dessa biblioteca que chama Warren Museum, e esse Warren Museum tem tanto o crânio do paciente, né, do caso do Phineas Gage, que foi após sua morte doado para estudos, assim como a barra que transpassou a cabeça dele. In 1850, Henry Jacob Bigelow, who's the professor of surgery at Harvard Medical School at the time, brought Gage and John Harlow, his doctor, to Harvard for an examination. Bigelow Tudo isso que a gente está vendo de imagem está lá nesse museu, tá? essentially concludes that this man did have a giant iron bar shot through his head and did survive, and he publishes the case in 1850. Então a primeira vez que foi publicado esse caso foi em 1850. After the accident, Phineas Gage goes from businesslike and efficient to no longer able to follow through with his plans. He becomes the textbook case for post-traumatic personality change. And that's why you find him in a lot of the modern medical, neuroscience, psychology literature. Phineas Gage has been at Harvard Medical School for 160 years. So in many ways, I see him Essa daqui é a foto dele, uma das fotos que foram resgatadas. similarly to how you would see one of the famous professors who hang on the wall. He's an important part of Harvard Medical School's identity. And by continually reflecting on his case, it allows us to continually change how we want to understand the human brain and how we interact with our historical understanding of neuroscience. Então, aí tem os editores, entrevistadores, fotógrafos do vídeo. Parabéns, esse vídeo ficou bastante interessante, vai ficar disponível os links aí para quem quiser dar uma olhadinha separado. Mas então, vale muito a pena conhecer esse caso. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Vamos dar uma olhadinha no nosso próximo vídeo.
Então nós vamos falar agora sobre o caso curioso do Phineas Gage, segundo o Crash Course. Curious case of Phineas Gage. In 1848, a genial chap named Phineas Gage was working on the railroad, tamping gunpowder into a blasting hole with an iron rod when the gunpowder ignited. The resulting explosion caused the rod to shoot like a bullet up through his left cheek and out the top of his head. There's brain in between those two places, by the way. Amazingly, he stood up. Uma coisa importante aí que eu acho que nessa animação ficou claro, né? Que muitas vezes a gente lê os estudos e tal, às vezes não fica muito claro para muitas pessoas, é que a barra não passou pela cabeça dele e ficou presa na cabeça dele. A barra transpassou e foi parar mais de 30 metros longe. Então ele não ficou com a barra parada na cabeça, teve que ser feita uma cirurgia para tratá-lo. After the accident and walked over to a cart, described what had happened, and then they drove him back to his house, all while he was conscious. So the doctor came to examine him and refused to believe that a rod had in fact passed through his head, understandably, until Phineas started coughing and an amount of brain that the doctor described as a teacupful fell out of his head, and the doctor had to accept indeed what had happened. After a few months of Esse relato está num dos estudos antigos. convalescing, he was pretty much healed up and moving around like he used to. But some of his friends were saying that Phineas was no longer himself. Yes, he had his memories and mental abilities, and he walked and talked and looked the same minus an eyeball. But whereas the old Phineas was mild-mannered and soft-spoken, the post-spike to the brain Phineas was surly and mean-spirited and vulgar. People started to describe him as no longer Gage. Phineas moved away from America, the scientific establishment lost contact with him, and 12 years later, after a series of seizures, he died at the age of 36. Phineas is a great, if extreme... Então aqui tá falando, né, que passou por esse período, ele viveu alguns anos, tinha modificado o comportamento dele e veio a falecer depois de alguns anos num outro lugar do país. An example of how function is localized in the brain and how physical biological factors can be reflected in psychological ways. Of course, he's also an excellent example of how... Então aqui a gente tem a versão do Crash Course a respeito dele, vale a pena dar uma olhadinha também de forma integral da visão do Crash Course sobre esse assunto, sobre o assunto do cérebro. Vamos dar uma olhadinha agora num outro vídeo um pouco mais detalhado, de novo da Harvard, falando sobre o que aconteceu com Phineas Gage, colocando num contexto de neurociência. Esse vídeo faz parte de um curso que é da Harvard X e vinculado ao edx.org, que é uma plataforma gratuita que você pode acessar para aprender sobre conteúdos e, nesse caso, conteúdo de neurociência. Então, vamos dar uma olhadinha nesse outro vídeo aqui, que é o vídeo da Harvard, que vai mostrar pra gente aí um pouco mais de detalhes sobre o Phineas Gage. Nesse caso, esse vídeo foi filmado dentro da Cantwell Library, que é uma biblioteca que fica entre a Harvard School of Public Health, Escola de Saúde Pública da Harvard, e a Harvard Medical School, Escola de Medicina da Harvard. A Cantwell Library, que é a biblioteca da Escola de Saúde Pública e de Medicina da Harvard, fica na região de Longwood Medical Center, em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. Quem tiver oportunidade, vale muito a pena conhecer, porque existe a biblioteca em vários andares, é uma biblioteca bastante bonita. E no último andar, a gente tem o Warren Museum de Anatomia, o Museu de Anatomia Warren, que tem aí, então, várias peças importantes da área de saúde e medicina. Dentre elas, então, o crânio do Phineas Gage e a barra, que é tão famosa, né? Os dois. É bastante interessante esse museu também e bastante outros itens que tem nesse museu. É bastante interessante também que na Cantwell Library, antes de chegar no Warren Museum, a gente tem a editoração do New England Journal of Medicine, que é uma das revistas mais importantes da área de medicina. Então, nessa Cantwell Library, nessa biblioteca, tem várias coisas. Tem a biblioteca em si, tem a editoração do New England Journal of Medicine, e tem o Warren Museum, onde ficam essas peças. Então vamos dar uma olhadinha agora.
Então aqui, ó, dá para ver bem interessante, nesse último andar aí que a gente está vendo, ele é o Warren Museum. Se a gente olhar no andar de baixo, ali já é a sede de editoração do New England Journal of Medicine, e descendo a câmera, vamos ver se vai descer, né? É o restante da biblioteca da Escola de Medicina e Saúde Pública. É interessante também notar que essa segunda linha, onde você vê algumas pessoas ali com livros na frente, são as salas de estudo. As salas de estudos elas ficam viradas para esse átrio. E lá embaixo, então, o restante da biblioteca. Aqui é uma visão de cima do átrio, então a gente tem alguns pavimentos aí da biblioteca. Essa é basicamente a entrada, né, da biblioteca. Quando você entra, você tem a oportunidade de acessar o pavimento de cima pelas escadas a partir do átrio. E aí uma dessas prateleiras que está ali na frente vão estar as peças e o Phineas Gage e a barra. I'm Dominic Hall, curator of the Warren Anatomical Museum at the Francis A. Countway Library of Medicine. One of medicine's most famous neurological cases, Phineas Gage, rests for eternity in the collections of this museum. Or at least part of him does. Phineas Gage was the foreman of a crew. Isso aqui é interessante porque é um dos únicos registros fotográficos que a gente tem do Phineas Gage, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Of railroad workers in 1848 in Vermont. While blasting rock for the Rutland and Burlington Railroad, Gage set off a spark and sent a tamping iron through the left side of his face, through his eye, and straight through the top of his skull. The tamping iron flew through the top of his head, taking a significant portion of his frontal lobe with it. Amazingly, Gage survived the incident. Incredible, given the state of medicine in that day. Isso é bastante interessante, né? O fato de em 1848 ter acontecido esse acidente, ele ter sobrevivido, mesmo tendo uma barra transpassando a cabeça dele. Today, we're only allowed to touch Gage's skull with gloved hands. Gage, unfortunately, didn't receive this luxury while he was still alive. Aqui entra uma questão bastante interessante, né? Hoje em dia a gente tem todo cuidado para acessar essas peças anatômicas, né? Mas na época não existia nem a luva. Esses conceitos de asepsia, antissepsia, de controle bacteriano, antibióticos não existiam na época em que Gage sofreu acidente. Sterilized medical gloves wouldn't be invented until 1890, so his doctor simply prodded and probed his wound with bare fingers to assess the extent of the damage. Even beyond the damage from the tamping iron, Gage probably received significant damage from infection. Aqui entra uma questão fundamental, né? Antigamente, os médicos, ao examinar, muitas vezes eles causavam mais mal do que bem, porque eles acabavam contaminando as pessoas que eles estavam examinando, muitas vezes depois de ver vários pacientes em seguida, sem fazer a correta antisepsia, a correta higienização das mãos. Gage was in a coma for some time, but he amazingly pulled through and woke up. So here's where it gets interesting from a neuroscience perspective. We know that our brains make us who we are. And we know that the frontal lobe is one of those brain areas that is conspicuously much larger in humans compared to other animals, including our closest evolutionary relatives, apes and monkeys. Aí essa região do cérebro pré-frontal que eles estão falando é a região que foi atingida de um dos lados, do lado esquerdo principalmente, no caso do Phineas Gage. Então é uma região do cérebro que ele está comentando que tem a ver com algumas capacidades relacionadas a planejamento, por exemplo. What happens if we take that part out? Now, the historical evidence is a bit tricky, but the most credible accounts of Gage after his injury come by way of his doctor, and they tell of his altered behavior, describing him as less capable, less temperate, and just not the same Gage. This was some early evidence that perhaps the frontal lobe plays a role in governing human behavior. Unfortunately, over time, this link between brain and behavior was just too compelling to pass up, and the stories became more and more florid.
Some accounts, including some in modern times, suggested that the behavioral changes were so great that he couldn't hold down a job or that he abused his wife and children. Então, aí já entra uma questão que vem com registro histórico, que existe muita controvérsia a respeito do que realmente aconteceu, mas talvez o que a gente deva mais confiar são nesses relatos mais próximos da época, né? Desses artigos publicados próximos à época, fariam mais sentido a gente acreditar, mesmo tendo os médicos acompanhado não por tanto tempo o paciente. Of course, Gage did continue to work successfully after his injury, and he couldn't have abused his wife or children if for no other reason than he didn't have any. Gage, while perhaps somewhat diminished, was still highly functional. In some ways, this may be even more of an impressive neuroscience lesson. The brain is an amazingly resilient organ, able to sustain enormous damage, and yet still function. Então aqui para a época, para hoje, já é algo que a gente ficaria bastante surpreso, né? Como paciente, como conhecidos de alguém que sofre um acidente desse. Imagina na época, né? Então algo que chama bastante atenção, principalmente ter sobrevivido, mas ter mudado, pelo menos em parte, ter tido alguma alteração de comportamento. What we do know is that Phineas Gage provides us with evidence of the great plasticity of the brain even after serious injury. He was still highly functional, held the job, and even toured with his tamping iron by his side for years after the accident, until his death 12 years later. Então essa plasticidade do cérebro talvez seja uma das coisas mais importantes realmente do que simplesmente a questão de ele ter ou não mudado o comportamento. I'm here with Dominic Hall, the curator of the Warren Anatomical Museum. So can you tell us a little bit about how this skull came to be in the possession of Harvard University? Of course. Gage dies in 1860. And when he dies in 1860, he's buried. Harlow, his physician, gets in contact with his mother sometime in 1866. And during that time, they correspond back and forth. And then in 1867, 1868, Harlow travels out to San Lembrando que, apesar do acidente ter acontecido na região leste dos Estados Unidos, né, que é na região de Boston, de Vermont, onde o Phineas Gage estava trabalhando, depois, ao longo do tempo, ele voltou a morar com a família dele na região oeste dos Estados Unidos, que é do outro lado dos Estados Unidos, na região de São Francisco, totalmente no lado oposto ao que ele teve o acidente. San Francisco, where Gage is buried. They disinter the skeleton. They take Gage's skull and the tamping iron, which may or may not have been buried with the body. You see conflicting reports. And then Harlow brings it back to Boston. Uma coisa interessante que tem escrita, né? É o nome dele e tem uma letra errada aí, mas está escrito Phineas Gage, mas está feito uma soletração aí incorreta do nome Phineas. Então tem esse ficou o nome dele, tem uma inscrição também nessa barra que foi feita há muitos anos. And deposits it in the Warren Museum in 1868. So this tamping iron's engraved. Who's responsible? Então aqui, para todo mundo notar aí, tem uma barra embaixo, tem as duas pessoas, as duas pessoas estão falando, né? E tem uma barra embaixo. Essa barra é a barra que passou através do crânio dele. E embaixo, o que a gente tem ali é o crânio do próprio Phineas Gage, e ele está cortado, está serrado, e se você olhar, ele tem na tampa do crânio, vamos dizer assim, um tecido cicatricial ósseo. Por isso que a gente não vê um buraco, porque houve uma cicatrização. Do mesmo jeito que quando a gente quebra um braço, existe uma cicatrização, um calo ósseo, ocorreu uma cicatrização do tecido ósseo nessa região da cabeça, do crânio, né? Mais especificamente do osso frontal, mais pro lado esquerdo do Phineas Gage. Responsible for this and for the mounting and all that? It's a great question. So in 1850, Henry Jacob Bigelow, who's a Harvard Medical School surgeon, invites Phineas Gage to campus, and mostly to substantiate the injury. It's not widely believed when the reports come out from Harlow in 1848. And so when Bigelow brings him in, he makes a life cast of Gage's head, and at that time deposits the life cast into the Warren Museum's collection. Então, é interessante, né, como existia necessidade não só de escrever sobre esse assunto, como de alguma forma registrar o ocorrido.
Porque é uma história que, caso não houvesse esse tipo de registro, muita gente não iria acreditar, né? Considerando que a dificuldade de fazer fotografia a qualquer momento. Hoje em dia, qualquer acidente que acontece ou qualquer imagem importante de fotografar, a gente facilmente tira o celular e tira a foto e registra. Naquela época, você teria que chamar um retratista, uma pessoa que tem a máquina para tirar, uma coisa raríssima. Então, difícil de conseguir algo desse tipo, e então não faria sentido. Muita gente poderia não acreditar caso não houvesse registros, né? Gage donates the bar to the Warren Anatomical Museum. Aí aqui então o Phineas Gage doou a barra para o museu. And at that time, it's unclear if it's Warren Museum staff, if it's Bigelow, but that's that time they write this sort of inscription on the bar. And então essa inscrição está há muitos anos, desde 1850 mais ou menos, registrado aí nesse fragmento aí. and create this presentation mounting to put it on display. And it was in display in the Warren Museum, and it has been in display in the Warren Museum since its donation. Ou seja, mais de 160 anos essa barra está em exibição no museu da Cantwell Library, no Warren Museum, para quem quiser ver. Sort of interesting side stories about the bar is that we know Gage comes back for it. And so in 1850, he donates it, but then sometime later, presumably in 1854, as I think was when we best localize it, he comes back, gets the bar, and then uses it when he's touring at medical schools and at Barnum's Museum in New York City and a couple other events. Então ele levava essa barra como se fosse um troféu, um prêmio, né? Para quando ele discursava sobre o ocorrido com ele. Gage has it with him through his entire life. So when he travels to Santiago, Chile to work on the stagecoach, he's got the bar. And then when he returns to San Francisco or goes to San Francisco to live with his mother, he has the bar. And when he dies, the bar stays with him. Some people suggest it was buried with him. We're not exactly sure. So when his mother donates the skull to Harlow, or gives the skull to Harlow, the bar comes along with it. Então, supostamente esse cirurgião, né, o Dr. Harlow, que conseguiu tanto o crânio dele depois da sua morte e a barra doados por sua mãe. It gets redonated to the Warren Museum in 1868. And actually in the records of the Warren Museum, the original donor is Gage, it's crossed out, and John Harlow is written in. Então aí estão as peças, essas são verdadeiras. Então esse é realmente o crânio do Phineas Gage. Obviamente, o crânio de uma pessoa, ele não é cortado, né? Ele foi, no caso aí, serrado, cortado para fim de demonstração. Mas quando receberam, esse crânio provavelmente ele estava inteiriço e foi cortado para o museu. Aí aqui vai entrar numa segunda parte do vídeo que tem a ver com o estudo frenológico. These phrenology casts are from the collection of the Boston Phrenological Society, founded in 1832. The collection was donated to the Warren Anatomical Museum in 1847. Phrenology was a pseudoscience that measured skulls and inferred personality traits. It blossomed in popularity in the 19th century and heavily influenced criminology, education, psychiatry, art, and literature. Aí aqui então, agora a gente vai entrar numa segunda parte que tem a ver um pouco com a primeira, no caso do Phineas Gage, mas é uma pseudociência, ou seja, uma ciência falsa, que é a frenologia, que relaciona o formato da cabeça, o formato dos ossos do crânio, com as características da pessoa, com o raciocínio da pessoa, com o que está acontecendo abaixo do crânio no encéfalo da pessoa. Proponents claim that the surface shape of the skull, with all of its bumps and lumps and crevices, told of fixed personality traits.
Isso não é verdade. Não existe nenhuma correlação entre a superfície do crânio e as características da pessoa. Mas por muitos anos, na literatura, na psicologia, se você pegar algum livro bem antigo, as pessoas faziam grandes medições tentando achar correlação entre os ossos e a personalidade das pessoas. Larger skulls were claimed to be the signifiers of greater intelligence, and larger bumps in certain areas were signs of stronger sense of cautiousness or poetic ability or faithfulness, for example. We, of course, now know that all of this is total bullshit. É importante saber que isso é uma besteira total, é uma bullshit. Very good. So this is a cast of an individual named John. John was collected because he was microcephalic. He's actually one of a series of 7 members of his family, all have this condition, and he was put into a category by Spurzheim of individuals of diminished intelligence. Então esse vídeo continua falando sobre frenologia, mas eu deixei um pouquinho só pra gente ver. Quem quiser ter mais interesse pode dar uma olhadinha depois no vídeo completo. Mas a ideia é mostrar que como na época em que aconteceu esse acidente, a gente não tinha tanta informação assim sobre o cérebro, sobre o que acontecia dentro do crânio. E o caso do Phineas Gage ajudou inclusive a entendermos mais sobre o cérebro, a motivar mais estudos sobre e entender sobre essa plasticidade do cérebro. Então, esses foram os vídeos. Agora, vamos dar uma olhadinha nas publicações a respeito do caso específico do Phineas Gage. 1, 2, 3 e vamos lá. Então, aqui a gente tem algo que é bastante interessante da gente olhar. O link vai ficar na descrição do vídeo, que é um artigo que foi publicado no The New England Journal of Medicine, que então é interessante, né? Porque naquela biblioteca tem a editoração do New England e tem o museu em cima. Então, esse New England que a gente vê esse artigo aqui, falando sobre o The Tale of Phineas Gage, um mito do Phineas Gage, que foi digitalmente refeito, né? E aí tem uma imagem que foi gerada computacionalmente. Esse artigo foi publicado aqui por esses autores, o Peter Rachel e a Ian Florintalos, que são 2 médicos, que fizeram uma reconstrução, e nessa reconstrução a gente consegue perceber que a barra supostamente transpassou então o cérebro do Phineas Gage, pegando principalmente a região frontal do cérebro, pré-frontal esquerda. E do lado direito, a gente tem a imagem, então, do crânio em si, que está lá no Warren Museum. Então, tem uma descrição sobre esse estudo que foi feito por esses autores do New England. Tem também um outro estudo que vamos dar uma olhadinha agora. Então, a gente está na National Library of Medicine, no PLOS One, que é o nome da revista. Mapping Connectivity Damage in the Case of Phineas Gage. Então, mapeando a conectividade e o dano da conectividade no caso do Phineas Gage. Se a gente der uma olhadinha nesse artigo, ele vai traçar um estudo bem aprofundado sobre o que deve ter acontecido com o cérebro do Phineas Gage, e ele traz algumas imagens. Uma das imagens é essa daqui. Então, se a gente der uma olhadinha, a gente pode ver esse lado à esquerda com o nome A. Aí é o jeito que a gente vê o Phineas Gage lá no Warren Museum, né? Como do jeito que ele está exposto lá na Harvard. Então, como você pode ver, ele tem uma placa em cima que está tampada, né? Que está tampando a cabeça dele, né? Que na verdade é a cicatrização do tecido ósseo. No B a gente tem ali a exposição de como teria sido o acometimento da barra, né? Por onde ela teria passado no B. E aí a gente tem no C ali e no D a região acometida do cérebro e a conectividade, a parte da massa branca que fica dentro do cérebro, como ela teria sido atingida. Então, o artigo vai ficar na descrição, é bastante interessante a gente notar. E aqui a gente tem um artigo do Smithsonian Magazine, e que fala sobre Phineas Gage, Neuroscience Most Famous Patient, o paciente mais famoso da neurociência. A gente tem a foto dele. Essa foto aqui, uma reprodução dela, está lá também no Warren Museum, na Country Library da Harvard Medical School. E essa
foto, na verdade, é bastante interessante a história dela. Esse artigo está contando a história dessa foto, como ela foi achada. E basicamente o que aconteceu foi com 2 colecionadores de fotos. Então, aqui o modelo que foi feito do Phineas Gage e o crânio que estão lá no Warren Anatomical Museum, na Countway Library. A foto, que é a foto que a gente consegue ver e que é a famosa foto do Phineas Gage, também está no Warren Museum, na Harvard. E aqui é a história dos 2 colecionadores de fotos que compraram uma foto, porque eles gostam de fotos antigas, e aí eles acharam que era, na verdade, um caçador de baleias quando eles compraram essa foto, para colecionar simplesmente. E aí, quando eles publicaram a foto, então essa fotinho pequenininha é, na verdade, essa foto aqui de cima que está um pouco ampliada. Então tá o Phineas Gage com a barra, segurando a barra, né? E com o olho fechado, que ele perdeu o olho esquerdo, né? E eles achavam, esses 2 colecionadores, que na verdade era um matador de baleias, um caçador de baleias e o seu arpão. Mas eles publicaram na internet essa fotinha, né? E aí algumas pessoas começaram a receber e-mail falando que não, na verdade não era um arpão. E uma pessoa sugeriu que fosse o Phineas Gage. Foi feita uma investigação e realmente era o Phineas Gage. Então, bastante interessante. Toda essa descrição aí está nesse artigo do Smithsonian Magazine. Então, o site aqui do Warren Anatomical Museum, então é nesse museu da Harvard Medical School e da Public Health, que está o Warren Anatomical Museum, Center of History of Medicine. Então tem o site, fala onde que é a localização, tem algumas informações sobre o museu, para quem tiver interesse. Tem várias outras peças nesse museu, é bastante interessante. Quem tiver em Boston, tiver a oportunidade de conhecer, acredito que vale muito a pena. É impressionante ver essa barra na frente e verificar, né, o crânio do Phineas Gage. Para quem gosta da história da medicina, é um prato cheio conhecer o Warren Anatomical Museum. E aqui tá, por último, o curso, o terceiro vídeo que a gente viu, o vídeo mais detalhado sobre o Phineas Gage, que começou a citar inclusive a frenologia, que é uma pseudociência. Esse curso aqui ele fala sobre os fundamentos de neurociência. São 3 partes. Essa terceira parte ele fala sobre os fundamentos do cérebro. E é um curso gratuito para quem tiver interesse, então. Vai ficar o link na descrição. É um curso bastante interessante. O David Cox, que é aquele professor que apareceu, né? O Assistant Professor of Molecular and Cellular Biology and Computer Science da Harvard University. Então, para quem quiser, aquele vídeo que a gente acabou de mostrar é um vídeo sobre o Phineas Gage, mas que foi extraído desse curso que a gente vai deixar o link na descrição. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, considere se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.